demais. Teologia prática na nossa vida, ela faz toda a diferença. Nós estamos aqui juntamente com o IBCamp, o Instituto Bíblico de Campinas, que desde 1984 tem preparado obreiros para melhor servir ao Senhor, e agora é a sua vez, é a sua oportunidade. Que Deus possa nos ajudar durante essa aula. E dentro da lição de número 7, nós estaremos falando sobre Deus e o seu reino, o reino de Deus e o reino dos céus, o Deus da provisão, o perdão recebido e a tentação de não perdoar. E aí, pessoal, as nossas dicas são essas. Seja organizado, tenha foco e disciplina, desconecte do celular, fuja das distrações, estude em um local apropriado, anote tudo sempre, leia o seu livro e responda o questionário ao final de cada lição. E agora é com você, bons estudos. E para corroborar, pessoal, o que nós temos feito aqui durante toda essa matéria, nós já chegamos no capítulo de número 7. É muito importante você abrir agora a primeira página do capítulo 7 do seu livro e colocar a sua nota. Qual nota você se dá na lição de hoje? Como cristão, dentro da sua teologia prática, que nota você se dá hoje? Esse é o desafio de hoje. Então, coloque aí a sua nota e nós já vamos entrar na aula para ganharmos tempo. A aula vem dizer já na sua introdução o seguinte: apesar de não constar em nenhum mapa, o reino de Deus é um lugar real. É um lugar onde a vontade de Deus é realizada inteiramente. É perfeito e com muita paz. A primeira vez que Deus trouxe o seu reino à luz foi quando Jesus veio à terra como homem. Está lá em João 1, 3 ao 5. Ou seja, pessoal, não temos catalogado em nenhum mapa do planeta ou algum mapa escondido secreto o mapa desse reino, esse reino chamado Reino de Deus. Que nós sabemos que é um reino que, por enquanto, não é físico, mas ele é espiritual. Nesse reino, a Bíblia declara que os nossos olhos serão enxugados, as lágrimas dos nossos olhos serão enxugados. É um local de paz, de amor, de perfeição, de comunhão. Isso é maravilhoso. Por quê? Quando nós falamos sobre o que tem acontecido no nosso mundo, o que tem acontecido na face dessa terra, é cada vez mais caos, calamidade, pobreza, miséria, corrupção e tudo que não presta. Mas nós, que somos cristãos, nós temos a promessa de um reino vindouro, um reino, pessoal, que será perfeito, um reino que será governado por um rei especificamente, que é, por sinal, maravilhoso. Mas muitas pessoas duvidam desse reino, dado o fato de não sabermos indicar onde ele está. Na verdade, ele tem um caminho para se chegar nele, só que nós ainda vamos descobrir onde ele está. Mas agora ele está dentro do nosso coração. Porém, mesmo sem ter um local específico, esse reino existe, esse reino é real e ele foi prometido, porque Jesus disse: eu vou, mas vou preparar o lugar. Louvado seja Deus. Deus e o seu reino no Antigo Testamento e no Evangelho. Nós veremos e entenderemos o reino por completo quando Jesus vier à terra novamente, envolto em glória. Ele prevalecerá num reino que durará para sempre. Destruirá Satanás e o seu reinado para sempre. No Antigo Testamento, a expressão no ano do reino de significa período do reinado ou uma gestão de um monarca. O reino de Salomão estava firmemente estabelecido. Ele estabelecera sua autoridade para reinar. O termo transferir o reino de Saul para Davi, em 1 Crônicas 12, 23, indica que a autoridade que foi dada a Saul fora conferida a Davi, e como resultado de ter recebido autoridade legal, Davi se tornou rei. Ou seja, no Antigo Testamento, pessoal, quando nós ouvimos a palavra reino, ou o reinado de, ou o reino de, nós logo percebemos que existe um rei. Vocês conhecem a história de Israel? Israel vivia ainda no período tribal, quando se levanta o nosso último juiz chamado Samuel, que ele foi sacerdote e também juiz. Naquela época nós tínhamos a chamada teocracia no reino de Israel. Era um reino, mas ainda não tinha um rei. Era o povo hebreu, o povo de Israel. De repente, a nação de Israel, observando as outras nações, eles tiveram uma certa inveja e quiseram ter um rei assim como as outras nações tinham. E aí eles escolheram
um rei. Na verdade, Deus mostrou para Samuel o rei Saul, que era um homem que ele sobressaía na altura aos demais, era um homem bonito, posudo, tinha todo o jeito. Porém, a autoridade e o poder lhe cegaram o entendimento e lhe corromperam o coração. Mais para frente, pessoal, depois de alguns anos, Deus já havia rejeitado o reinado desse homem chamado Saul, porque Deus queria perpetuar a sua descendência no reinado de Israel. Mas Saul se corrompeu e Deus achou graça num jovem chamado Davi, pastor de ovelhas, filho de Jessé, da cidade de Belém. E aí esse reino foi passado para Davi. E legalmente Davi passou a reinar e assim sucessivamente a sua família. Então, se eu tenho um reino, logo eu tenho um rei. Só que o reinado desses reis terrestres, eles têm final. O que eu queria destacar com vocês aqui, pessoal? Quando nós falamos de reino, a Bíblia fala que Deus tem um reino, o reino de Deus. E a Bíblia fala também que existia impérios, né? Tinha o império da Babilônia, o império da Assíria e assim por diante. Porém, Deus ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Logo, ele trabalha com reino, ele não trabalha com império. Repare que em Gênesis 11, na Babilônia, em Babel, eles queriam edificar um império. Em Atos 2, eles queriam edificar o reino. Deus desce com língua estranha nos dois lugares, Deus desce para visitar os dois lugares, só que um lugar Deus visitou para reprovar, que eles queriam fazer um império, e no outro, que eles queriam edificar o reino, Deus desce para edificar. Dá línguas, uma para a perdição, e em Atos 2 para edificação. As pessoas se entendiam e ouviam falar das grandezas de Deus. Queria mostrar um detalhe para vocês, já que nós estamos numa aula de teologia prática, nós estamos falando de teologia prática. Você que é pastor, missionário, presbítero, diácono, obreiro, cooperador, seja lá o que for, observe, eu vou passar um vídeo agora mostrando a letra de uma música que nós, teólogos práticos, temos que tomar cuidado. Porque, não sei se vocês sabem, a música ela tem uma facilidade de doutrinar as pessoas muito mais do que a pregação da palavra. Tem muita gente que se baseia no que elas ouvem dentro das músicas. E aí eu vou colocar essa música aqui e já já a gente volta comentando. Conosco estás, em nós vem agir, amado Messias, te sinto aqui. Emmanuel, Deus conosco a vida, tu és Deus fiel, esperança linda, és imperador do céu, o teu amor é bem maior que tudo, és imperador do céu, és imperador do céu. Vocês observaram, pessoal, essa música que diz que ele é o imperador? Não, o nosso Jesus não é imperador, ele é rei, e rei dos reis e senhor dos senhores. Então tome cuidado com o que você põe na sua igreja para tocar, na sua casa, ainda que seja uma música muito bonita, pode ensinar errado para as pessoas que você ama, isso é muito perigoso. O reino dos céus e o reino de Deus. O Novo Testamento fala de duas formas distintas da expressão reino de Deus e reino dos céus. Somente no Evangelho segundo Mateus, fala do reino de Deus por 4 vezes. O reino dos céus seria significativo para os judeus, mas não para os gregos. Os judeus, por reverência a Deus, evitavam pronunciar o nome divino. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. A chave para entender o reino de Deus é entender a afirmação original sobre ele. O significado básico da palavra basileia, juntamente com a palavra hebraica malkut, é reinar, reino e domínio. Ou seja, Jesus inicia seu ministério na Galileia, anunciando a mensagem: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino não designa um território, mas sim um poder, uma autoridade divina que entra no mundo, age como uma pequena semente que, ao ser lançada no solo, cresce, tanto que serve de abrigo para os pássaros construir os seus ninhos. Uma força transformadora
progressiva como fermento, o qual vai levedando toda a massa. Ou seja, pessoal, o reino vai falar não de um território, de uma faixa de terra. Esse reino, que é vindouro, ele vai falar de um estado. Porque a partir do momento que Jesus chega na terra e começa a pregar o evangelho, começa a difundir a vontade de Deus, agora encarnada através do seu filho, ele vai dizer que muito além do território, porque os judeus naquela época, eles queriam saber de território, queriam saber de posição, de cargo, sabe? Eles queriam saber de coisas materiais e terrenas. Jesus chega para dizer o seguinte: olha, o reino não é igual a esse que vocês querem aqui. Porque os discípulos perguntam algumas vezes para Jesus: é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Ou seja, o rei vai voltar a reinar aqui, nessa pequena proporção de terra que é Israel? Quando Jesus, na verdade, ele está muito além, ele está muito à frente do pensamento da época. Ele está falando de um reino que não tinha nada a ver com possessão territorial. Está falando de um reino que, a partir do momento que ele veio, começou a crescer, começou a se expandir, e Jesus começa a corroborar com várias afirmações, dizendo que o reino de Deus ele é semelhante a isso, é semelhante àquilo, para exemplificar para vocês. São verdades espirituais e eternas, na qual, se Jesus falasse para nós, nós não entenderíamos. Então ele começa dizendo, é como um grão de mostarda, que quando cai na terra, ele nasce, ele é o menorzinho. Quando ele nasce, ele vira maior de todas as hortaliças, de forma que pode vir ave de todo lugar, pode até fazer ninho, porque cresce, cresce, cresce. É assim o reino de Deus. Ele diz mais, que é como se fosse um pouco de fermento, que quando cai na massa, ele faz a massa crescer. E assim Jesus ele usa exemplos práticos para demonstrar isso. Isso é muito lindo. O reino tem um valor supremo, como todo tesouro escondido que, para ser adquirido, é necessário desfazer-se de um campo. É valoroso como um homem que encontra uma pérola, que não hesita em vender tudo o que possui para adquiri-la. O acesso a esse reino tem chaves para nele se adentrar. Jesus diz que o novo nascimento é uma dessas chaves, sem a qual não é possível ver nem entrar nesse reino. Como eu já disse, Jesus diz que aquele que acha esse reino, ele abre mão de tudo que ele tem. Ele vende tudo que ele tem, porque ele sabe que nesse reino ele pode ter muito mais coisas que transcendem a lógica, o metafísico, o comum, o normal. É um reino que só quem entende, só quem tem a capacidade, pelo Espírito Santo, de entender o valor desse reino. Pare você agora que me ouve para pensar nisso. Você já parou para pensar no tamanho do privilégio, da oportunidade que você tem em fazer parte de um reino tão maravilhoso, tão grande, tão transcendente, que nem se compara às coisas dessa vida? O apóstolo Paulo chega ao ponto de falar, pessoal, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, é isso que Deus tem preparado, é isso que Deus tem para cada um de nós. Então nada do que você viu, que você ouviu, nem que você imaginou, nem que você sonhou, é o melhor que Deus tem preparado para nós. Se tem coisa boa nessa terra, irmãos, essa terra corrompida pelo pecado, no céu tem coisas maravilhosíssimas. Isso é um superlativo mesmo. Maravilhosíssimas, coisas que nem se pode contar. Isso aqui é lindo, isso é maravilhoso. O Deus da provisão e o pão nosso de cada dia. Na oração do Pai Nosso, há uma mudança. No versículo 11, na primeira parte, onde o cristão dirige o seu olhar ao céu, reconhecendo a transcendência de Deus, céus. Contudo, não o coloca distante, mas sim próximo, que é nosso. Aqui, pessoal, eu gostaria de destacar algumas coisas importantes dentro dessa oração que Jesus ele nos ensina, ele ensina os seus discípulos. Primeiro, Jesus faz o homem elevar os olhos ao céu, o infinito, uma coisa que não tem como você percorrer, são bilhões e bilhões e bilhões de anos-luz, ninguém seria capaz de atravessar. E a Bíblia diz em Isaías que Deus mede esse céu a palmos. Ele mede as águas dos oceanos na concha da sua mão. Ele é muito grande. E nós, ao olharmos para o céu, nós vemos a dimensão de um Deus tão tremendo, tão grande, tão transcendente, tão infinito. É difícil a gente entender isso, só que Jesus, dentro da teologia prática, começa a trazer. Ele é grande, ele está lá no céu, ele é tudo isso, mas ele é seu Pai. E dá mais, ele não é só seu, ele é nosso. O Pai é nosso. Não existe essa patente de você querer dizer que é o meu Deus, é o meu Pai. Não, é nosso.
Tudo que ele faz foi por você e foi por mim também. Não foi só por você. A chuva cai sobre os justos e os injustos. O Pai é nosso. E ele começa a falar aqui sobre o seu reino deve ser desejado. Por quê? Quando Jesus ensina a dizer assim, venha o teu reino, é sinal que o reino de Deus ainda não estava aqui. E está dizendo para nós orarmos pedindo para que o reino venha. Por quê? É importante esse reino vir para nos abençoar. E depois da volta de Cristo em glória, esse reino vai ser estabelecido aqui na terra. A ponto, pessoal, a Bíblia narrar que enquanto um vai plantando, o outro já vem atrás colhendo. O pão nosso de cada dia. Lembra do maná no deserto? Ele mandava o maná todo dia. Na sexta-feira, produzia a mais para que o povo pudesse não colher no sábado. Era dobrado na sexta-feira. Mas todo dia eles tinham a provisão. Deus ele quer que a gente busque o nosso dia após dia, um dia após o outro. Às vezes a gente fica se queixando, querendo fazer uma programação tão macro, querendo fazer uma proporção muito futurista, mas a gente esquece de viver o hoje, de viver o agora. Hoje é a oportunidade de nós termos comunhão com Deus. É hoje a oportunidade que você tem de louvar a Deus. Afinal, pessoal, você não sabe se amanhã, se depois de amanhã você estará aqui vivo para contar a história. Você não sabe se Jesus vai voltar amanhã. E amanhã você vai estar numa dimensão, você vai estar arrebatado num corpo glorificado, incorruptível, imortal. E aquilo que você planejou ficou para trás. E às vezes a gente deixa de viver com intensidade o hoje, fazendo nossa teologia prática hoje, para ficar programando coisas para o futuro. Aí os seus filhos crescem e você perde oportunidade. A sua esposa envelhece ou seu marido envelhece e você perde tantas oportunidades. O estudar, por exemplo, você perde tantas oportunidades. Porque o pão nosso de cada dia é hoje que eu quero. E o meu pão, o pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus, eu quero ele hoje na minha vida. Hoje, agora. Amanhã, eu quero de novo, dentro da minha oportunidade. Essa é uma verdade muito linda ensinada nessa oração do Pai Nosso. O perdão recebido e a tentação de não perdoar. Jesus veio ao mundo como luz para iluminar a humanidade que estava em trevas. O pecado atingira todos. Está lá em Romanos 5,12. E Cristo é a manifestação da misericórdia de Deus, em razão de toda a humanidade se encontrar na condição de separada de Deus. Jesus tem em vista a condição humana e por isso ele ora. E perdoa-lhes as nossas dívidas. Mateus 6,12. Jesus trouxe a notícia da bondade de Deus, que ama os ingratos e maus, que busca a ovelha desgarrada, que se alegra em buscar um filho com persistência, como a mulher que varre a casa para encontrar a sua moeda e se alegra ao encontrá-la, que faz festa para o filho que volta depois de estar perdido. Um Deus que, ao encarnar, foi chamado de amigo de pecadores. Ou seja, Jesus ele mostra aqui a sua verdadeira missão. Jesus não veio para buscar ninguém bom, ninguém bondoso. Jesus ele sabia que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. A Bíblia declara que não existe um justo sequer. Mas a Bíblia me alegra o coração quando ela diz que ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Você que me ouve, outrora estava perdido nos seus delitos e pecados, mas aprove a Deus te escolher para ser um servo dele, para ser amigo dele, para ser servo dele, para chamá-lo de pai. Isso é maravilhoso. E aí, Jesus quer mostrar, ao andar com pecadores, ao comer com pecadores, que não existe ninguém melhor do que ninguém, pessoal. Não existe ninguém que diga, que possa bater no peito e dizer, eu sou bom. Ainda que eu conheça muitas pessoas que dizem assim, eu não bebo, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não vivo no bar, eu não uso droga. Não, mas se você não reconhecer a Jesus como seu Salvador, isso não vai ser o suficiente para você. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aqui está o cerne da questão. Logo, pessoal, Jesus ele quer mostrar que ele foi tentado, que ele chorou, que ele teve frio, teve fome, teve medo lá no Getsemane, assim como nós também, ficou angustiado. Ele disse para os seus discípulos, minha alma está angustiada até a morte. E quantas vezes nós estamos angustiados, principalmente no decorrer dessa pandemia, quantas vezes a gente não vê a hora de chegar na nossa casa, dobrar o joelho para falar com Deus direito, para conversar com Ele, colocar o nosso coração contrito e quebrantado
diante da sua presença. Foi por causa dessas coisas que ele veio para nós, pobres e miseráveis pecadores, esses que reconhecem que precisam da misericórdia dele todos os dias. A diferença entre tentação e provação. Esse texto mostra que a provação visa sempre um bem maior, mas que a tentação não é boa nem má, mas pode ser transformada em bênção quando resistida ou em mal quando o tentado é vencido por ela. Confirma-se isso ao vermos a tentação sofrida por Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, o que significa que ele não nos livra da tentação. Ou seja, pessoal, existe uma diferença de provação e de tentação. Provação é uma coisa para um bem maior e comum. Por exemplo, quando eu sou provado, eu posso ser provado de forma física, de forma espiritual, na questão de alimento, na questão do financeiro, na questão de calúnia, difamação, perseguição, são provações. Por exemplo, a igreja primitiva passou por provações. O povo foi perseguido, foi cerrado pelos bichos para iluminar as noites de Roma, foram pisoteados por touros, foram comidos por leões da Líbia, foram assim torturados, foram provados. Provação. Lá na Capadócia, se você tiver a oportunidade de ver no YouTube, existiam túneis onde as pessoas passaram mais de 2 anos sem ver a luz do sol, porque eles não poderiam pôr a cara para fora, senão seriam mortos pelos soldados imperiais. Isso aqui é uma provação. Agora, tentação, a Bíblia vai dizer que Deus não tenta ninguém, que na verdade nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias concupiscências. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Ninguém é tentado acima do que pode. Toda tentação que você tem, ela vem de você mesmo. É alguma coisa que chama a sua atenção, é um tipo de pecado que você gosta, que você tem prazer nele, porque você é uma pessoa com a natureza pecaminosa. Veja que o crente não vive em pecado. O pecado na vida do crente é um acidente. Mas as pessoas que vivem pecando, elas têm prazer naquilo. Isso se torna uma iniquidade. Então, provação é eu passar por momentos difíceis, né? Igual os exemplos que eu citei. E a tentação, você mesmo se tenta pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias concupiscências, seja dos olhos, da carne ou da soberba da vida. Coisas inúteis e fúteis. Isso aqui é muito importante. E essa tentação, pessoal, pode se transformar no mal. Consciente desse risco, Jesus nos adverte mostrando como podemos vencer a tentação, que pode ser transformada no mal que nos destitui dos privilégios do reino de Deus. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ou temos perdoado os nossos devedores. Jesus nos deixa a orientação para não permitirmos que a tentação se transforme em um mal. Para isso, é necessário entender que precisamos mais do perdão de Deus do que o outro precisa do nosso perdão. Porque se perdoarmos, seremos perdoados. E se não perdoarmos, também não seremos perdoados. Está lá em Mateus 6, 14 e 15. E aí, pessoal, o que mais implica e agrava a situação da tentação? Eu sou tentado todo dia a não perdoar as pessoas que me ofendem. Isso é uma tentação. Mas, a partir do momento que eu entendo que o meu perdão está condicionado à forma com que eu perdoo os outros, aí o negócio fica mais difícil. Porque tem gente que não perdoa, que não libera perdão. Quando você perdoa alguém, o maior beneficiado não é a pessoa que você está perdoando, é você mesmo. Quando você não perdoa alguém, você acorda com ela, você anda o dia inteiro com ele na cabeça, você vai dormir com ele na cabeça, ele está ali te perturbando e às vezes ele está dormindo tranquilamente na casa dele. E Jesus ensina que tome cuidado com essa tentação de não perdoar as pessoas. Porque você se sente muito ofendido, cheio de razão, e acaba não pedindo perdão ou não liberando perdão. Isso é prejudicial a você. Tem estudos clínicos comprovados de doenças psicossomáticas que desenvolvem depois câncer, desenvolvem problemas crônicos devido a pessoas amarguradas que não liberam perdão e não se deixam perdoar, e não liberam perdão para as pessoas que lhe ofenderam, ou não sabem pedir perdão. O maior beneficiado do perdão é você mesmo. Porque com a medida que você perdoa, Deus ele te perdoa também.
Não podemos impedir que os outros cometam injustiça conosco, mas podemos evitar que a injustiça que sofremos se transforme num mal muito maior. Esse mal maior seria não perdoar o mal que o outro nos fez, visto que isso acarretará em ruptura na comunhão com Deus. E a Bíblia diz: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Jesus coloca o verbo perdoar em relação ao outro, no passado, o que ofendeu. O perdão foi a primeira ação de um Deus em favor do homem. Se não perdoarmos, o nosso Pai não nos perdoará, que é um futuro, pois certamente não faltará oportunidade para que o homem venha a ofender a Deus. Precisamos de perdão no passado e certamente iremos precisar no futuro. O débito, pessoal, que tínhamos para com Deus era impagável. Para ilustrar a dimensão do preço do perdão de Deus, Jesus conta uma parábola. Credor que tinha um devedor que lhe devia 10.000 talentos e precisava vender tudo o que tinha, incluindo a mulher e seus filhos, para quitar a sua dívida. Mas o vendedor pediu para que o credor tivesse paciência, porque ele iria pagar tudo. Seu senhor se compadeceu e perdoou-lhe a conta. Jesus continua essa parábola, pessoal, e mostra as consequências desse servo que teve o perdão de 10.000 talentos pelo seu senhor, mas não quis perdoar uma conta de 100 denários de alguém que lhe devia. Os seus companheiros, ao presenciarem a cena, comunicaram ao senhor que lhe havia perdoado a dívida, o qual ficou furioso e disse ao tal servo que ele deveria ter perdoado o outro, visto que ele devia muito mais e fora perdoado. Deveria agora ter a mesma misericórdia com o que for alcançado. O senhor daquele servo foi implacável e exigiu que ele pagasse aquela dívida que ele já havia perdoado, devido à sua falta de misericórdia para com o outro. Tal servo tinha então que pagar uma conta que já estivera paga. E aí Jesus conclui: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um o seu irmão. Ou seja, pessoal, Deus já deu o seu Filho, já pagou uma dívida que você não teria condições de pagar, porque precisava morrer, e um inocente. E você não é inocente. Logo, Jesus vem, morre no nosso lugar, Deus paga uma dívida que nós não poderíamos pagar jamais, e aí você não tem coragem, às vezes, de perdoar a dívida de alguém, liberar perdão, pedir perdão para alguém. É isso que Jesus está falando. Se você não faz isso, você não vai obter o perdão de Deus. E olha, nós precisamos desse perdão, pessoal. Então isso aqui, o perdão é a base de tudo. O perdão vai mostrar o quanto você é prático na sua teologia e entende que Jesus te perdoou e agora você precisa perdoar os demais. Isso aqui é muito tremendo, isso é um aprendizado que nós devemos levar para o resto da nossa vida. E aí nós concluímos dizendo o seguinte: Deus aceitou quitar a dívida não como um pagamento para ele, mas aceitar como paga as ofensas que os outros vierem a praticar conosco. Ou seja, só há uma ofensa de eliminar o nosso débito para com Deus, se estivermos predispostos a perdoar aqueles que vierem a nos ofender. Ou seja, pessoal, então fica a lição para essa aula sobre esse reino que não tem no mapa geográfico, mas é real e virá. Fica também a lição que o Pai é nosso, que o céu é grande demais, mas o nosso Deus ele é pessoal, e que nós devemos buscar cada dia essa provisão e esse cuidado. E o mais importante, perdoarmos as pessoas, as suas ofensas, sabermos liberar perdão também quando alguém nos pede perdão, porque nós entendemos na nossa teologia prática que o nosso Pai Celestial nos perdoou e que para esse perdão continuar fazendo resultado na minha vida, eu preciso perdoar também a dívida dos outros. E assim, deixo as orientações finais para você terminar essa matéria, essa aula, esse capítulo, e assim ser bem sucedido nos seus estudos. E assim nós oramos agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai querido e amado, nós te louvamos, porque o Senhor é maravilhoso, Criador dos céus e da terra e sabe de todas as coisas. Visita cada um agora que está vendo essa aula, visita cada lar, cada família com saúde, com graça, com providência. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém, meus queridos? Então, até a próxima lição, lição de número 8. Até lá, que Deus abençoe.